Isso é muito importante. Bom, boa noite. Vamos esperar o pessoal aí para a gente já iniciar os trabalhos de hoje. Então, vamos lá, né? Então, deixa eu abrir a tela aqui para a gente começar os trabalhos de hoje. Deixa isso tudo aqui. Professor, boa noite. Opa, tudo bom? Professor, só te fazer uma pergunta, porque tem uns colegas meus também que estão dando problema no AVA deles, que quando você faz a atividade, não está aparecendo que você fez ela, só aparece que está em vermelho a bolinha, não fica como você consta que você fez ela. E tem várias atividades que estão dando problema também no AVA. Eu não sei se é o problema está dando no sistema. Como é que você chama? Matheus. Mas você fala o quê? No AVA, tipo assim, eu fiz atividade que tem no 3.1. Aí quando No que eu AVA. volto. No AVA. Quando que eu volto nela, não consta como que eu fiz a atividade, só fica não fica a bolinha azul, fica em vermelho. Bom, você lembra de uma atividade que você fez aí? Lembra? Tô até com ela aberta aqui. Fala aí, fala qual o negócio aí. Peraí, vou te mostrar. Fala disciplina, tudo aí. Na metrologia 3.1. Na primeira atividade na seção 3.1. Atividade diagnóstica. Tipo, eu fiz ela, acertei as 3 e para mim não tá aparecendo como que ela tá em azul, né? Você chama Matheus Mendes? Matheus Henrique Ribeiro. Matheus Henrique Ribeiro. Ó, eu vou te falar aqui, ó. O seu nome tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim. Então, o seu nome tá aqui. Aí, cara, tudo que tá de azulzinho quer dizer que você fez. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí, deixa eu diminuir a tela aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sexto, né? Isso. É o sexto. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, aparece assim para mim, ó. Tá vendo? Ó, tudo ticado. Tá vendo? Uhum. Até aqui. Quer dizer que você acessou e você fez. A última coisa que apareceu aqui para mim foi o simulador de micrômetro. Você deve ter aberto e clicado. Isso. Aí você fez Aí aparece na ticada a web aula, atividade diagnóstico. Agora, essa evolução, tem que ver como é que é o AVA de vocês, o que deveria estar aparecendo, né? Por exemplo, está vermelho, mas tem uma pontuação lá. Sim, Mostrando. tem a pontuação e tá vermelho. Como é que é? Tá, tem Você caiu, eu não estou te ouvindo. para mim, eu fiz atividade, aí fica, tipo lá, que eu tirei total, né, na atividade, mas fica em vermelho na página principal. Deixa eu ver na linha principal como é que aparece para você. Compartilha a sua tela aí. Porque é o seguinte, você está no celular, você está no computador, você consegue compartilhar? Apareceu aí? Não, apareceu. Aqui, ó. Onde você vê a pontuação suas? Aqui, tá como que eu fiz ela, tá vendo, ó?
atividade 10. Mas quando que eu vou na sessão, para mim ela fica em vermelho. O que você tem que enxergar é a pontuação geral. Se aqui, ó, igual, por exemplo, aqui, quer ver? Ó? Aqui você tem andamento geral, né? Andamento, eu não sei como aqui é que tá é. vendo? A atividade fica com a bolinha. Tipo que eu não Porque fiz quando você atividade. conclui, ela fica azul? Quando que eu concluo, fica igual a Hebe aula aqui, ó. Ah, Aí ah, para mim tá. não tá aparecendo. Igual essa bolinha preta, ela não tá completa. Vai na atividade 1 aí. Deixa eu ver o negócio aí. Unidade 1. Unidade. Isso. Unidade 1, sessão. Clica aí na unidade 1. Tá, vai Aí, na... tá vendo? Fica tudo azul. Ô, cara, vai na 2. Aí, ó, clica na 2 aí. Não. Unidade 1, 2. Deixa eu ver aqui. Aqui também fica tudo em azul, tá vendo? Não. Ó, realmente eu não sei o que está acontecendo, porque isso aí parece que é do sistema. Eu acho que é do sistema. E as outras matérias também tá dando a mesma coisa. Mas é só na unidade 3? Só na unidade 3 tá dando... Não, na unidade 1, na seção 1, deu o problema nesse aqui, ó, na gravação que você tinha postado, no dia 31. Tá. Não, mas olha só. Vai na unidade 2 ali. Unidade 2. Clica em qualquer uma das aulas, o 2, o 3. A unidade 2 está toda completa. Não, o que... Vou falar uma coisa que eu acho, e quem acha não sabe, né? Uhum. Pode ser que a unidade 3, ela não está toda liberada ainda. Você está entendendo? Entendi. Porque, né, tipo assim, depois da prova, na prova seria a unidade 3.1, depois a 3.2 e a 3.3. Isso. Já subiu todo o material para você da unidade 3? A unidade 3 tem umas... Tá escrito em construção. Não, mas isso é meu. Tá. Sim, subiu tudo. Então tem que aguardar, cara. Eu acho que tá com... Agora, uma coisa que você tem que olhar é o seguinte: você tem, tipo assim, andamento do curso, quanto que você já fez? Tipo assim, eu tô com tantos % já feito e tal. Tem. Olha aí. Aqui, deixa eu ver. Nossa, acho que é aqui, andamento geral. Não, mas esse geral pega só metrologia ou pega todas as disciplinas? Não, pega só metrologia. Porque aqui, ó, andamento geral, você está com 53% do curso. Vai em notas. Notas. Você consegue enxergar notas? Consigo abrir a nota. Aqui, ó. Extrato. Aí aparece aqui, ó. Olha a metrologia, tipo assim, olha a metrologia aí para nós, fazer favor. Então, tá aparecendo aqui, ó. Vai até a unidade 3, seção 1, atividade... Aí eu tô com 45 nela. Não, mas deixa eu te falar, fecha esse negócio aí. Tipo esse reloginho que eu queria ver, tá vendo aí? Então, vamos lá. Você atingiu... Você tirou 700 na V1? Tirei. Na V1, na oficial 1? É isso? Isso. E em atividades virtual, você tirou 735? Isso. Mas isso aí é que eu passei? Acho que foi. Não. Porque aqui, ó, atividades em sala. Atividade em sala foi 900. Não é isso? Foi. De 1.000, não é isso? E atividades transversais, você está com 1.500. Isso. Tá vendo? Tô vendo. Porque isso aqui você tem que olhar também, porque junta com o que você está fazendo lá, você está entendendo? Você tem que prestar atenção no seguinte: você está fazendo a unidade, você tem que ver se o que é virtual está andando. Você está entendendo o que eu estou falando? Tô. É isso que tem que prestar atenção. Agora, igual, por exemplo, aqui, ó, você só tem 700, mas a prova agora, ela vai valer 4.000. Tá. Não,
Não acabou ainda, né? Uhum. Tem 4 pontos para serem distribuídos. Sim. Entendeu? Aí tem que prestar atenção, se esse reloginho aqui, ó, se esses parâmetros aqui estão andando, e eu acredito que esse negócio aí de ficar vermelha é sistema, cara. Estranho. Uhum. Tá. Mas é o seguinte, cortando vocês rapidinho, dele marcou na seção 1.2 certinho e na seção 2.3 certinho. A minha já não marcou. Como é que é? A minha tem alguns que não tá marcando de jeito nenhum. Na seção na unidade 1, seção 2 e na unidade 2, seção 3. O meu não tá marcando. O dele já marcou. Tá achando que é o sistema que tá doido mesmo. Eu acho que é o sistema mesmo. Ah, você fala que não tá ticado, né? O meu não tá marcando de jeito nenhum. Tá aqui vermelho. Você é a Giovana? Isso. Pera aí, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui uma situação aqui. Ah, bicho. Pera aí. A gente tem que analisar aqui uma situação. Ué, cadê você? Se estiver procurando meu nome, o meu tá embaixo do Matheus, que eu ouvi na hora que você tava abrindo. Não, você está na outra turma. É porque são 2 turmas. É uma turma que era da manhã, eu acho. E aqui, ó, Giovana, né? Então, você deve ser a quinta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Aí, ó, para mim aqui, ó, aparece, quando tá ticado de azul, quer dizer que o aluno fez. Tá vendo? Não, se você tiver mostrando. Sua tela tá aparecendo, não, professor. Quem? Sua tela. Ah, peraí. Apareceu? Apareceu. Então, quando está ticado de azul, quer dizer que o aluno está executando as atividades, né, que é assim que o professor controla. Aí, por exemplo, no caso aqui do Matheus e da Giovana, tá vendo? Está tudo ticado. Então, por exemplo, aqui, ó, a Giovana, o último que está marcado aqui para mim é na unidade 2, simulador de paquímetro. Mas, por exemplo, eu falei com vocês que eu vou dar 500 pontos para vocês realizarem até a atividade 3.2, não é isso? Isso. Então, pessoal, o que é mais importante são as atividades de diagnóstico. É isso aqui que é o quente pelando. Vocês estão entendendo? Porque, por exemplo, aqui, ó, esse item em construção é porque eu não consegui apagar do AVA. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que você vê em construção não tem nada, está em construção. E eu não estou conseguindo apagar do AVA. Agora, esses links aqui, ó, simulador de micrômetro, aí já é aula. Aula 7, é só o aluno clicar ou baixar. Só dele clicar lá, já vai aparecer ticado para mim. Agora, professor, então você vai pontuar o quê? É tipo aqui, ó, web aula, atividades, cadê atividades? Cadê? Aí você vai ver aqui, atividade diagnóstica. Aí é aqui que a gente vê se o aluno está fazendo ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar... tem aluno aqui, ó, que não tem nada ticado. O cara não está fazendo. Igual, por exemplo, se a gente pegar o Matheus aqui, ó, ele parou aqui, em construção. Beleza. Aí vai fazer a unidade 3.1. Mata 3.1 e é assim que vai. Então, quer dizer, talvez o sistema não esteja aparecendo azul para vocês, mas eu estou enxergando o que vocês estão fazendo. Entenderam? Ou não? Entendi. Tranques? Dúvidas? Todas elas? A nota de vocês apareceu, né? Os 2.000 pontos apareceu, né? Tem alguém? Sim, Oi. apareceu. 2.000 que atividade, professor?
Da prova oficial 1, que foi 1.000 pontos, e da parcial 1, que foi 1.000 pontos também. Aí o aluno, na hora que ele entrar no AVA lá dele, ele tem que enxergar, igual o Matheus mostrou. Ó, tirei tanto em 1.000 e tanto em 1.000 das atividades. Bom, trabalhar aí. Galera, vocês estão sabendo se semana que vem teremos aula? Alguém sabe de alguma coisa? Não, professor, ninguém avisou nada ainda não. Mas não vai Pelo ter menos pra aula, mim. só de palestra. A professora Flávia falou com nós que semana que vem é palestra. Aí não vai ter aula, não. Semana de palestra. Ou? Não, beleza. Então, vamos sapecar aqui. Ó, galera. A gente vai entrar, então, na unidade 3.3. E na unidade 3.3, a gente fala basicamente de calibração, tá? Então, não sei se vocês já trabalharam aí com calibração. Alguém aí já trabalhou com calibração? Sim, não? Espera um pouco, vamos ver. Conhece o que é calibração? Não. Eu não, professor. Bom, então vamos lá, né? Vamos iniciar os trabalhos. Bom, então, iniciando aí, ó, fazendo favor, faz as atividades do portal, estude dirigir, desafio nota máxima. Ok. Olha só, quando você está numa empresa, tá? Ah, Fezão, mas por que você está falando isso? Porque calibração tem muito a ver com qualidade. Então, o que acontece? A empresa ela tem os objetivos estratégicos, que são os objetivos a longo prazo. Então, por exemplo, o que é um objetivo estratégico? É uma empresa que ela vai traçar você tem um objetivo estratégico aí para os próximos 5 anos. Então, isso, digamos aí, que é um objetivo a longo prazo. Tá? Isso é traçado. A empresa, ela é viva. Ela tem que ter uma razão de ser, né? Porque a empresa não pode simplesmente... por que ela existe? Para gerar lucro. Isso é uma das funções da empresa, né? E nos objetivos operacionais, nós vamos ter que a operação ela deve trabalhar com excelência. E para trabalhar com excelência, os instrumentos que o pessoal da operação utiliza deverão estar calibrados e aptos para executarem a função. Então, uma vez que você identifica os objetivos, a estratégia da empresa, né? E como que a empresa deve trabalhar, uma das ferramentas que nós estabelecemos numa empresa, tá? Consiste basicamente em um setor operacional com as ferramentas adequadas que vão garantir resultados, né, confiáveis. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma apresentação para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui uma situação interessante. Vou pegar para vocês essa situação aqui. Por exemplo, isso aqui é um laboratório. Isso aqui é um laboratório. Esse laboratório, isso aqui é uma apresentação, né, que uns alunos fizeram uma vez.
Então, olha só. Esse relatório, ele trabalha com a certificação 17025. A ISO, a NIT-DICLA 17025, é uma norma que ela fala que os equipamentos usados nos laboratórios deverão ter um programa de manutenção e também deverão passar por calibração. Toda norma, ela não ensina a fazer, ela indica as boas práticas de fabricação. Então, você vai seguir essas boas práticas para atingir o ápice da nossa pirâmide, que é padrões internacionais. Mas para você atingir os padrões internacionais, você tem os padrões de trabalho dos laboratórios de fábrica, padrões de referência dos laboratórios de ensaios acreditados, padrões de referência dos laboratórios de calibração acreditados, padrões dos Institutos Nacionais de Metrologia e os padrões internacionais. Professor, não estou entendendo nada que você está falando. Estou falando o seguinte, vamos supor que você vai vender queijo para a Europa. A Europa fala, olha, eu quero que os instrumentos que façam a medição para você vender o queijo para a Europa, você tem que ter uma certificação, tipo uma NIT-DICLA 17025. Ok. Aí vão vir os auditores dessa norma e ver se você segue todos os padrões exigidos pela norma. Dentro das exigências, eles pedem que seus instrumentos de medição sejam calibrados. Então, por exemplo, na hora que você está fazendo o queijo, você usa um termômetro para ver a temperatura do leite. Esse instrumento de medição, que é o termômetro, ele deverá ser calibrado. Ponto. Se você usa uma balança para pesar o queijo no processo final, essa balança deverá ser calibrada. Ponto. Se você usa um instrumento de pH para medir a acidez desse queijo ao final do processo, o instrumento que mede o pH do queijo deverá ser calibrado. É isso que a norma fala. Mas, então, professor, eu vou pegar meu termômetro e irei mandar para calibração. Mas o laboratório que faz a calibração, que é o segundo item aqui, ele deverá usar padrões de referência de laboratórios acreditados. Por sua vez, quem acredita no laboratório de baixo deve usar padrões de calibração acreditado. Depois vem os padrões nacionais de metrologia e os internacionais. Quanto mais você der credibilidade ao seu processo, mais confiável é o seu resultado. Então, por exemplo, você vai encher o pneu do seu carro. Quem tem carro aí fala assim, professor, tem carro? Alguém tem carro, hein? Eu tenho. Tá. Quantas libras você coloca no pneu do seu carro? 32. 32. 32. Você já passou por situação que teve posto que você colocou 32 e parece que ficou mais cheio ou mais vazio? Sim ou não? Mais cheio, parece. Mais cheio. Por quê? Porque aquele instrumento que está sendo usado no posto, ele pode estar descalibrado, ou seja, ele está mostrando um resultado
que não é verdadeiro. Ah, professor, então a calibração, ela serve para consertar o equipamento? Não. A calibração serve para falar quanto que o seu equipamento está medindo. Então, ela simplesmente vai falar, olha, se você esperava 32 libras, que o seu equipamento está marcando 32, na verdade, não está dando 32, está dando 33. Então, quando você manda o equipamento para calibrar, ele só vai falar o resultado que seu equipamento está medindo. E para ele encontrar o resultado que seu equipamento está medindo, ele está usando um outro instrumento que está calibrado. É assim que funciona a calibração. Ou seja, eu sei de uma coisa que está calibrada, que está me proporcionando o resultado certo, e a partir dali eu vou fazer a minha calibração. Ou seja, se o meu equipamento está medindo errado, eu vou ajustá-lo para que ele volte a marcar certo. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um aparelho que nós temos de laboratório que chama espectrofotômetro. Só que esse equipamento aqui é um equipamento já mais complicado, que para calibrar esse equipamento, né, já é mais complicado, porque é um equipamento que não é tão fácil de você achar o lugar que vai calibrar esse equipamento. Deixa eu pegar o mais simples aqui. O viscosímetro já é mais fácil. Como é que chama aquele trem lá? Esse medidor de pH aqui já é mais fácil de você calibrar, tá? Aqui você vai calibrar mais fácil. Então, tem equipamentos que demandam uma calibração. Tem equipamentos, eu estou tentando pegar um fácil aqui. Por exemplo, uma estufa. Você pega aqui uma estufa. Se o visor da sua estufa, da sua mufla, marca, que é o visor, né? Se ele está marcando 30 graus, quem garante que realmente está a 30 graus lá dentro? Na sua casa tem uma airfry. Você marca lá 200 graus. Quem garante que está 200 graus lá dentro? Então, você vai calibrar. Você vai arrumar um método, um sistema, um padrão para você aferir essa temperatura aqui e falar se seu equipamento está trabalhando de acordo com aquilo que é desejado. Posto isso, né, que a calibração ela objetiva essa precisão no seu instrumento, porque dependendo do processo, essa precisão faz uma diferença danada. Por exemplo, aquele vidrinho da vacina, que toda hora vocês estão vendo aí, quantas doses cabe naquele vidrinho de vacina? Acho que 8, 9, professor. No vidrinho. Quantas? No vidrinho daqui da Coronavac lá, acho que é 8 ou 9 doses. 9. Então, vamos fechar em 8 doses. Tá entendendo? Então, o vidrinho vem dosado certinho, 8 doses, baseado na calibração da máquina que dosou as 8 doses. Olha como é que o trem é complexo. Então, eu tenho um controle eletrônico da máquina que dosou 8 doses dentro daquele vidrinho. Na hora que eu vou aplicar no paciente, aonde que pode estar o erro? No operador. Porque ele vai pegar a seringa, sei lá, vamos supor, alguém tomou vacina aí? Minha sogra essa semana tomou. Quantos ml é a vacina? Acho que é 5 cada. 5 ml.
Isso. Então, o vidrinho daquele tem 45 ml. Aí sua sogra Eu acho que tomou... é isso mesmo. 5 ml é 0,5, negócio assim que toma. Então, aonde que eu quero chegar? Então, cada vidrinho a gente estipula que darão 9 doses. Só que na hora que a enfermeira vai puxar, ela pode puxar o quê? 4,8, 5,2. Você está entendendo? Tipo assim, o operador, ele pode introduzir erro no processo que está bem estabelecido. Porque todo mundo já viu uma seringa, aquele traço da seringa ali, quem puxa o líquido, né, na hora que você pega o êmbolo e suga, aquilo ali não dá certinho, não. E uma outra coisa que acontece também é que o pós-saúde, acho que é trabalho de 8 a 17. Pode acontecer, e isso é fato, viu, gente? De sobrar vacina. E a vacina ela não pode ser guardada. Então, o que sobra, joga fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quer dizer, tem até uma cidade aí que começou a chamar a vizinhança próxima ao posto para começar a vacinar a galera, porque estava jogando vacina fora. Né? Então, quer dizer, mas isso tudo é de um método de medição. Por quê? Não vem a dosagem certa, tipo assim, já não vem lacrado, né? Já vacina na seringa, com agulha e tal. Então, isso aí proporciona erro no processo produtivo, tá? Não é culpa da enfermeira, não é culpa de ninguém. É o processo produtivo, é assim. Quem tem filho, quem toma antibiótico e já tomou, principalmente filho pequeno, você já viu que você nunca compra um vidro, você sempre compra 2 frascos. E o médico sempre receita 14 dias. Nunca um frasco dá. Aí você compra 2 frascos e sobra metade do segundo. Mas isso é feito de propósito, você comprar mesmo os 2 frascos. Entendeu? Então, quer dizer, pessoal, mas você está falando de calibração, você está falando de medição, porque eu estou tentando mostrar para vocês a importância de uma medição eficaz. Então, nessa parte aqui, que não está no AVA, tá? É uma parte de gestão, tá? Que mostra quais são as atribuições que um gestor deverá ter. Ponto. Aí, nessa aula aqui, né, nós vamos refletir a respeito da confiabilidade metrológica e estudaremos sua correlação com a calibração. Então, primeiro, você vai ter aqui, né? Vamos entender o que é confiabilidade. Confiabilidade na indústria, que é um dos parâmetros da manutenção, qual que é a confiabilidade que você tem e disponibilidade. Por exemplo, você trabalha a semana inteira na sua moto e seu carro fica na garagem. Ou seja, o seu carro está disponível para rodar, mas ele está confiável? Máquina é feita para rodar. Máquina parada geralmente dá problema. Então, igual, por exemplo, você compra um carro, aí a empresa te dá o carro da empresa. O que você tem que fazer? Tem alguém? Como assim, professor? Você tem um carro. Aí a empresa te dá um carro para você trabalhar. O que você tem que fazer? Você tem rodar que... com da empresa. Sim, mas e o carro de sua casa? O que você vai fazer? Ligar ele pelo menos 3 vezes por semana.
Ou então vender, né? É, Porque se você ficar com ele parado na sua casa, ele vai deteriorar todinho. Entendeu? Então, isso que é confiabilidade. O carro está parado não significa que ele está confiável, né? E a confiabilidade é exatamente isso. Igual, por exemplo, a confiabilidade na aviação é 99,99999, acho que são 6,9, aí vem 8. Ou seja, uma máquina ela tem que estar confiável e disponível para rodar. Quando a gente vai viajar, a primeira coisa que a gente faz é dar manutenção no veículo. Por quê? Ele está disponível, mas ele não está confiável para rodar aí, tipo, 6, 7 horas direto. E se você observar, a estrada não é uma situação severa. É muito mais severo você ficar rodando com trânsito num trânsito a 60 km, passando marcha, devagar, né? Mas, assim, o automóvel parado, ele não é confiável. Ele está disponível. E a calibração, um dos objetivos nossos na calibração é aumentar a nossa confiabilidade em um processo produtivo. Então, né? Qual é o impacto de um instrumento, legal, não calibrado? Quando nós deparamos com um instrumento que não está calibrado, intrinsecamente já começamos, apesar que o resultado advindo daquela medição pode não estar correto. Isto é, aumenta a nossa dúvida sobre a indicação apresentada pelo sistema de medição. Então, por exemplo, se você vai pesar alguma coisa, a balança ela tem que estar confiável. Se você trabalha empresa de química, né, que faz remédio manipulado, trabalha com pequenos valores, né, na casa aí de grama, miligrama, as balanças têm que estar extremamente confiáveis para pesar certinho aí. Entendeu? Porque se o equipamento não está calibrado, você já começa a ter uma dúvida. Ah, professor, então quer dizer que a calibração é a certeza de que o equipamento pode fazer a medição? Lembrando o seguinte, que a calibração, ela consiste em apenas mostrar quanto que o seu equipamento está medindo, quanto que ele está oscilando, entendeu? Então, se for um termômetro, ele está variando 2 graus, está variando 1 grau, meio grau, ele está descalibrado mais ou menos meio grau. Professor, mas quanto isso afeta o meu processo? Aí entra numa outra seara. Você tem que ver a tolerância que o seu processo admite. Então, vamos supor professor, que... Oi. Eu trabalho em comércio, mesmo mercado, uma vez por ano eles vão lá e conferem todas as balanças do mercado, todas, e põe um selo lá, o peso, tudo direitinho, porque se tiver fora do coisa, eles multam o mercado. Não, pois é. Mas uma vez por ano eles vão lá, não é? Uma vez por ano, é certeiro. E se tiver descalibrado, o que acontece? Aí se tiver descalibrado, você toma uma advertência, aí eu acho que em 2 meses eles voltam. Aí se tiver de novo, é multa. Pois é. Aí é em defesa do consumidor. Entendeu? Agora, isso é a metrologia legal, né? Então, vários instrumentos, eles têm que passar por calibração. O que é calibração? A fiscalização vai lá e vê se sua balança está pesando certo. Ponto.
Aí, qual é o objetivo da fiscalização? Apenas falar, cara, tá errado, manda consertar isso. Esse que é o objetivo. É igual um guarda de trânsito, estacionou errado, fala, ó, tá errado. Uns mandam você sair da vaga, outros já dão canetada de uma vez só. Depende do humor da criança. Então, a calibração é exatamente isso. Agora, tem equipamentos, vocês devem ter isso em casa. Medidor, aquele medidor de pressão arterial que você compra aí. Aquele que toda mãe, todo pai tem. Que abraça o braço do cara e vai inchando. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, aquilo ali, cara, com o tempo ele perde a calibração. O que quer dizer ele perder a calibração? Significa que ele começa a medir errado. Aí você tem que mandar para o laboratório para o cara ajustar ele, para consertar, para ele passar a fazer a medição certa. Porque senão você está lá medindo, lá está dando 12 por 8, mas na verdade filho, você já está... O cara está quase infartando. E você está lá com o medidor. Ah, quanto tempo tem? Tem 3 anos o medidor. Entendeu? Aquilo ali, ele é deterioração normal do equipamento, cara. Entendeu? Então, é igual eu citei o exemplo do pneu, com o tempo, aquele trem ali perde a precisão na medida. Entendeu? E você pode ver o seguinte, você enche o pneu no posto, se você for no borracheiro, que ele tem aquele calibrador mecânico, um que ele coloca no pneu e sobe tipo uma reguinha atrás, né? Você pode ver que dá outra medida. Ah, professor, qual está certo? Uai, não quer dizer que o do borracheiro está certo, não. Tem que ver também se ele está seguindo os padrões de calibração, se ele está mandando aferir o equipamento dele para ver se está certo. Bom, então, a calibração, ela consiste basicamente... gente, só lembrando, calibração não é consertar o equipamento. Simplesmente, ele vai falar quanto que o seu equipamento está medindo. Então, aqui, ó, você tem um padrão, sistema de medição. Você vai ter uma indicação e o valor verdadeiro que é esperado. Então, olha só. Você tem, igual na sua balança lá, quando os caras vão lá, eles têm um peso padrão. Eles têm uma peça lá que pesa 1 quilo. O cara fala, não, essa peça minha aqui pesa 1 quilo. Beleza. Aí, ó, o que é calibração? É o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada ou um material de referência, e os valores correspondentes às grandezas estabelecidos por padrões. A calibração é você comparar, ó, 1 quilo é isso aqui, e aí você vai colocar na sua balança lá. Então, isso aqui está no AVA, é interessante observar o seguinte, à medida que você vai subindo o seu processo de produção, quando eu falo subindo, a exigência do seu processo vai aumentando, você tem que aumentar, né, o sarrafo, ou seja, você tem que aumentar a qualidade dos seus instrumentos de medição. Por exemplo, eu vou lá no supermercado BH dia sim e o outro também. Sempre eu vou lá, aí você vai e compra 1 quilo de carne. Ó. Não estou ostentando, não. Isso daí eu não estou comprando, não. Você vai lá e compra um franguinho. Aí tem lá 1 quilo do franguinho. Beleza. Agora imagina, né? Igual a novela das 9, que você acha um diamante. Pô, cara, pra você pesar aquele negócio ali, você tem que ter uma balança que ela esteja extremamente precisa para te dar um peso certo. Por quê? 1 graminha a mais ou a menos faz uma diferença no valor danado.
Entendeu? Então, olha só, você ter um instrumento qualificado para realizar as medições é fundamental. Então, de quanto tempo é necessário calibrar? Depende da intensidade do uso, das condições de uso, do tipo de sistema de medição, das normas e recomendações técnicas, da política da empresa. O que eu estou falando para você? Eu estou falando o seguinte. Pessoal, eu tenho um termômetro lá na minha indústria que ele só serve para medir a temperatura da água. Ele está lá tem muito tempo. Não dá alteração. Fica bem acondicionado. O uso dele é aquilo ali. Então, de quanto tempo? Então, você começa a implantar um sistema de calibração na indústria, na sua empresa, você primeiro começa a tirar o equipamento, manda de 6 meses. Está dando o mesmo resultado no relatório de calibração, você passa a mandar uma vez por ano. Está dando o mesmo resultado, manda uma vez a cada 2 anos. Por quê? Não tem um padrão. Isso daí é você que determina. Lembrando que a qualidade vai exigir de você o seguinte: você manda calibrar seus equipamentos? Sim, mando. Então, o auditor vai falar assim, então, cadê o relatório de calibração? Aí você vai lá e pega. Pegou. Aí o cara vai falar assim, tá, agora faça a leitura para mim, ou seja, o que você entendeu disso aqui? Não adianta você simplesmente mandar calibrar os instrumentos e não saber fazer uso daquilo. Porque é o seguinte... E aí, Galo? Vocês estão enxergando minha tela aí? Então, olha só. Sim. Sim, professor. Olha só, presta atenção aqui. Você tem um termômetro. Ele marca aqui. Vamos supor que você tem um termômetro. Ele está marcando aqui, 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 aqui. Vamos fazer uma suposição aqui. Então, você tem esse termômetro aqui. Aí, nesse termômetro, Galo, hein? Então, nesse termômetro aqui, vamos supor que aqui é 45, aqui é 42, é 40, aqui é 38, aqui é 36, 34, 32, aí aqui vamos supor que é 30, aí aqui é 20. Vocês estão enxergando os números? Papai? Sim. Então, não. Deixa eu ver se eu dou um up nesses números aqui. Aí, ó, beleza. Aí, você tem um processo lá na sua empresa. Você mandou calibrar lá o seu termômetro. Não ficou legal isso, né? Tá, mas vamos lá. Você mandou calibrar seu termômetro. Então, você tem um processo qualquer lá que esse termômetro ele tem que medir as temperaturas. Vamos supor aqui, ó. Quando você manda calibrar um termômetro, estou falando de termômetro específico, tá? Você tem direito, toda empresa fala, ó, são 3 pontos. 3 pontos. Então, vamos supor que você trabalha lá com
32, 38 e 42. Seu processo, lá no seu processo, você pode ter uma variação de mais ou menos, se admite no seu processo, lá em determinada etapa, lá, ó, pode ter uma variação de mais ou menos meio. Então, pode dar isso aqui. Então, na hora que você mandar calibrar seu instrumento, seu termômetro, tá? Você vai mandar calibrar exatamente nessas faixas de temperatura. Você vai mandar calibrar no 32, você vai mandar calibrar no 38, e você vai mandar calibrar no 42. Ah, professor, o que significa isso? Significa que você está solicitando quanto que o seu termômetro que você está usando está dando de temperatura nessa faixa aqui. Então, o que acontece? Peguei o termômetro, mandei calibrar. Aí, aqui está dando. Na primeira faixa aqui, ó, vem o resultado de calibração. Ah, no ponto tal, de acordo com o procedimento utilizado, deu 42, mais ou menos 0,01. No outro ponto, deu 38, mais ou menos 0,01. E aqui deu 32, mais ou menos 0,01. Opa! O que isso significa? Significa que meu equipamento está apto para uso. Por quê? Porque na minha calibração, o meu processo admite uma variação de 0,5. Opa! Então, eu posso continuar usando meu termômetro. Muito bom. Agora, você não pode mandar calibrar o seu termômetro nos pontos. Vamos supor que você tem direito a 3 pontos. Você não pode mandar calibrar no 25, mais ou menos. No 25, no 15 e no 30. Por quê? Porque são pontos que não fazem parte do seu processo. São pontos de calibração que não atendem à necessidade do seu processo produtivo. Por quê? Em determinado momento do seu processo produtivo, a solicitação é de 32, 38 e 42. Eu não posso pegar o meu termômetro, faço um contrato lá com o cara, ô, jovem, o termômetro está aqui, calibra ele para mim nos pontos. Você escolhe, o fornecedor vai te perguntar, cara, quais são os pontos que você quer que calibra? 25, 15 e 50. Esses pontos, 25, 15 e 50, não são pontos que estão atrelados ao seu processo produtivo. O seu processo produtivo trabalha com 32, 38 e 42. Então, você tem que mandar calibrar no ponto que você usa. Quando você recebe o certificado de calibração, vem aqui o resultado. Opa! Está 32, mais ou menos 0,01. Sabe o que significa? O meu sistema admite uma variação de meio. Então, de décimo, e aqui eu estou trabalhando com centésimo. Então, você pode continuar usando esse termômetro, não vai precisar de ajuste. Ah, professor, mas se der 32, eu mandei calibrar, dei 32, mais ou menos 1. 38, mais ou menos 1. 42, mais ou menos 1. Eu tenho que jogar o equipamento fora? Não. Você tem que fazer
acertar o equipamento. Você tem que mandar consertar e depois calibra de novo para ver se você vai alcançar esses resultados aqui, para ver se o termômetro volta a atender o seu processo produtivo. Isso vai garantir a você uma qualidade no seu processo produtivo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso garante, igual, por exemplo, você, sua mamãe faz leitinho quentinho para você. Já a sua esposa vai fazer leitinho quentinho para você, mas não sai igual da mamãe. Por quê? Porque sua mãe já vem calibrada de fábrica, sua esposa não. Ela vai errar ou para mais ou para menos. Você está entendendo o que eu estou falando? Igual, por exemplo, mãe bota a mão no menino e já sabe se está com febre, porque não precisa de termômetro, mas você precisa. Agora, febre. Vamos lá. Você vai entrar no supermercado hoje. O cara mete aquele termômetro lá em você. Aliás, alguém já viu alguém voltando para trás dele? Eu nunca vi, cara, eu queria ver. Todo mundo passa ali naquele termômetro. Imagina que seja um dia ensolarado, você está num sol danado, você vai, sai do sol e faz a medição naquele termômetro lá. Aquele termômetro está calibrado? Ele está dando mais ou menos certinho? Por exemplo, radar. Você passa no radar lá, o radar é 60. Radar é 60 quilômetros por hora. Aí, cara, você passou lá 63 quilômetros por hora. Você vai tomar multa? Não. Por quê? Porque, às vezes, é o próprio erro do instrumento que é mais ou menos 3. Às vezes, o próprio instrumento que está a fazer a medição não está calibrado. Tanto é que teve vários processos que o pessoal falou, o instrumento está calibrado, ou seja, quando você recebe uma multa, uma das coisas que você pode questionar é a calibração do equipamento que está fazendo a medição. Mas se você reparar a multa, ela chega e está lá que o instrumento está calibrado e está verificado. Então não adianta muita coisa, não. Bom, professor, de quanto tempo que eu tenho que fazer essa calibração? A calibração depende. Depende do quê? Intensidade de uso. Você está usando muito o instrumento? Você usa pouco? É um instrumento importante no seu processo produtivo? De suma importância no seu processo produtivo? Se ele estiver dando um erro, o seu processo produtivo será comprometido? Aí você tem que avaliar isso. Condições de uso. Como é que você está usando esse equipamento? Do tipo de sistema de medição. Ou seja, é mais automático, tem interferência de mão de obra. Você tem que ver as normas, o que ela fala sobre aquele instrumento que você está usando e da política da empresa. Então, olha só. Aqui tem uns equipamentos que são usados na calibração, que tem a recomendação de calibração. Agora é o seguinte, galera. Dependendo da norma que você está seguindo, você vai ter que seguir o que a norma lá fala. Balança pode ser de 1 ano a 3 anos, depende. 36 meses. Mas balança no comércio é 1 ano. Todo ano você tem que ir lá aferir. Tá? Então, tem algumas recomendações. Ah, professor, na minha empresa tem um equipamento de medição. Qual é a periodicidade de calibração? Aí, meu jovem, você tem que pegar a norma que você está seguindo e ver o que ela fala. Igual, por exemplo, medidor de vibração de rolamento. Qual é a periodicidade de calibração daquele instrumento?
Câmera termográfica. Existe calibração para aquela câmera termográfica? Multímetro. Existe calibração? Sim. Então, isso tudo aí você tem que mandar calibrar. Bom, o roteiro. Primeiro, definição dos objetivos da calibração. Por que que eu vou calibrar? Qual é o objetivo disso? Depois, você vai caracterizar o sistema de medição. O que é caracterizar o sistema de medição? Como que ele é usado? Que tipo de medição que ele faz? Tá? Qual que é a norma que está sendo seguida? Qual que é o impacto que ele traz na nossa produtividade? Depois, seleção do padrão. Como que nós vamos calibrar? Terceiro, planejamento e preparação do experimento, execução da calibração. Aí, gente, eu chamo a atenção o seguinte. Só um negócio aqui. Nessa parte aqui, isso aqui, ó, a gente trabalha. Aí existem duas situações. A primeira situação é escolher os instrumentos a serem calibrados. E seleção do padrão é o seguinte: se eu posso mandar num padrão, numa rede brasileira, nos padrões rastreáveis RBC, ou se o laboratório tem que ser RBC. Traduzindo, o cara usa padrões rastreáveis ou o cara já é da rede brasileira de calibração. Tem uma diferença. Aí você tem que ver a norma que você está usando. Do item 456, já é a parte do laboratório, que é para o laboratório. Nós, na empresa, a gente faz o seguinte. Vamos supor aí que você é uma empresa aí de medicamento. Não é função da indústria de medicamento fazer calibração. Ela vai mandar fazer. É uma atividade terceirizada. E aonde que você vai mandar fazer, você tem que ver se cumpre as normas que você deseja. É mais ou menos o seguinte, galera. Sua empresa gera lixo químico. Por exemplo, uma troca de óleo. Uma troca de óleo, ela vai gerar o resíduo que é o óleo. Ok. Então, você trocou o óleo do carro lá, saiu 3 litros de óleo lá de dentro. Você vai chamar uma empresa, igual Jair, né? Peitão, né? Jair Peitão, do óleo, que troca óleo. Ó, aquele óleo, ele paga uma empresa para descartar. Quando ele paga a empresa para descartar o óleo que é trocado, ele é corresponsável pela empresa. Porque se a empresa estiver recolhendo e jogando arrudas, ele vai levar ferro. Então, ele tem que garantir que a empresa está dando a destinação correta ao óleo. Ué, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se você mandar calibrar, você tem que garantir que o laboratório que você escolheu, como é que garante isso? Através de certificado, documentação. Você tem que garantir que a empresa use padrões rastreáveis RBC. Bom, então os itens 4, 5 e 6 e 7 é da terceirizada. O último item é o certificado de calibração que vai chegar para nós. Chega o certificado de calibração que a gente tem que estudar aí. Quando o certificado de calibração chega, todos esses itens aqui deverão estar no certificado de calibração. Para garantir a
rastreabilidade das medições até os padrões primários internacionais. O que é rastreabilidade? Então, vamos lá. Vamos por partes. Então, esse aqui é um certificado de calibração, tá? Então, nesse certificado de calibração, chega tudo bonitinho para nós, tá? Todos os dados do instrumento, né? Então, ele está aqui, ó, encontrado pelo parquímetro, foi de mais ou menos 0,26, né? Conforme o procedimento de calibração, então o cara coloca o procedimento que ele fez, o erro máximo encontrado foi de tanto, não será aplicado uma respectiva correção, o erro máximo é reduzido em 0,07. Lembrando que na aula passada nós vimos que resultado de medição é igual à média das medições que nós vimos na aula passada. Então, o erro máximo vem daqui do certificado de calibração. Também nós temos aqui uma incerteza, tá? Então, a temperatura que foi feita, né, a umidade do ar, o resultado das medições. Ah, professor, então, o que eu faço com isso? Uai, você tem que pegar, ler o certificado de calibração, ver se ele atende às suas necessidades, tá? Você vai pegar a tolerância, dividir por 10, o erro máximo, dividir por 10, e ver se aquilo atende à sua necessidade de processo. Aí sim. Esse certificado de calibração, ele é um documento que deve ser guardado de acordo com o que a sua norma fala. Então, até a próxima calibração. Reparem que, olha aqui, uma coisa importante aqui nesse laudo de calibração. Conforme o procedimento interno de calibração, ele usou ali, ele cita o procedimento, o erro máximo encontrado pelo parquímetro foi de mais ou menos 0,26 milímetros. Ao se aplicar a respectiva correção, o erro é reduzido para mais ou menos 0,07. O que ele está falando? Ele fala, jovem, seu parquímetro chegou aqui com um erro de mais ou menos 0,26 milímetros. Nós corrigimos o erro, ou seja, fizemos uma correção no seu instrumento e ele passou a ter um erro máximo de 0,07, ou seja, nós atuamos, nós corrigimos o seu equipamento. Beleza. Então, está aí o certificado de calibração, e ele é um documento vivo, né? Porque aí você vai ver, você vai mandar aferir, né? Eu não consigo aumentar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Aí, então, cara, o que isso acontece? Aqui, ó. Aqui ficou legal. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, aí aqui é aquele exercício que nós fizemos. Aqui, ó. Quando nós medimos 50 milímetros no seu parquímetro, a indicação do parquímetro foi 50,196. Correção de menos 0,196, incerteza de 0,019, repetitividade de 0,039. Isso tudo são os dados que nós estudamos. Então, você tem que ver o seguinte, se esse valor que ele está medindo, com esses valores aqui, atendem ao seu processo de medição. Professor, atende. Porque lá a gente pode ter um erro de 1 milímetro. Vida que segue. Professor, não atende. Porque lá, nosso erro, ele é centesimal, milesimal. Então, tem que corrigir. Entendeu? Ou seja,
Se você pode errar na casa dos centésimos, décimos, tá beleza. Aqui, ó, a correção aqui, ó, menos, 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 é tudo menos. Então, beleza, seu parquímetro está zerado, você pode sapecar. Aqui, ó, se você tem um erro na casa dos milésimos, correção. Então, ele é um documento vivo, isso aqui. Então, quando você manda calibrar qualquer equipamento, se você está mandando calibrar, é porque há uma necessidade de certeza do seu processo produtivo. Você está sendo cobrado por alguma norma. E aí você tem que pegar alguém da sua equipe e treinar esse cara, não para calibrar, mas que ele faça a gestão dos equipamentos que devem ser calibrados. O que eu estou fazendo? Pessoal, no meu chão de fábrica, aqui nós vamos calibrar os micrômetros, os relógios comparadores, nós vamos calibrar os paquímetros, nós temos que calibrar tudo, porque agora a gente quer atender a Mitsubishi. Então, para atender a Mitsubishi, ela exige que nossos instrumentos sejam calibrados. Então, você tem que pegar lá um cara de sua equipe, um mecânico, e capacitá-lo no processo de calibração. Não que ele vá fazer a calibração, mas que ele vai fazer a gestão do processo de calibração. E quando eu falo a gestão, ele tem que entender aonde que o instrumento é usado, qual é o erro permitido, a tolerância permitida no processo. O equipamento vai para a calibração, volta da calibração, ele tem que saber pegar o relatório de calibração, ler, arquivar esse relatório, dar o aval, o equipamento está apto para uso, o equipamento não está apto para uso, volta para o conserto e depois calibrado, e depois volta para uso, e ele tem que fazer essa gestão. É assim que funciona. Isso aqui nós já falamos, o que é padrão? Padrão é a medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um dos valores de uma grandeza para servir como referência. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um equipamento de laboratório. Vou pegar aqui um equipamento qualquer de laboratório. Estou pegando aqui um aleatório aqui, galera, só para a gente ter certeza aqui. No equipamento de laboratório, o que eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma... Aqui não tem. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse aparelho que mede o índice de acidez. Não tem como você calibrar esse equipamento. Como é que você calibra um equipamento desse? Você pega uma solução de ácido, você pega um ácido, falou aqui, o pH do ácido. Então, é 1, né? De 0 a 7 é ácido, daí para cima é básico, 7 é neutro. Então, por exemplo, eu vou pegar a água, que tem um pH neutro, coloco aqui nesse aparelho, ele tem que dar o pH neutro. Se eu pegar um equipamento básico, ele tem que dar um pH maior que 14. Só que aí eu tenho uma coisa de referência, eu tenho um padrão de referência. Entendeu? Então, eu vou ter um padrão de referência. Igual assim, ó, decímetro.
Esse decímetro aqui, ó, ele mede a massa específica de líquidos em determinadas temperaturas. Então, antes de medir a massa específica do líquido, eu tenho um líquido de referência. Por exemplo, a água, né? A densidade dela, a gente é conhecida. É 1.000, né, quilograma por metro cúbico. A densidade dela é conhecida. Então, você vai colocar ela aí nesse aparelho, ele já vai te dar a referência. Então, se o equipamento estiver dando fora daquele resultado esperado, quer dizer que, se você tem uma solução padrão, se você fala que não, isso aqui é água e a densidade dela é 1, se aquilo ali é a sua referência, o seu decímetro tem que medir isso. Mas ele não mediu 1. Ele mediu, por exemplo, 1,2, chutando aqui. Então, ele está descalibrado. Eu estou com uma solução padrão, ele está descalibrado. Vamos seguir. Bom, então o padrão é a sua referência, cara. É a sua referência. Os resultados de calibração podem determinar o valor do mensurando, correções a serem aplicadas no sistema de medição, efeitos das grandezas de influência, comportamento em medições especiais ou adversas, são sempre apresentados na forma de um relatório ou um certificado. Então, aqui, ó, resultados de calibração vão apresentar isso. Também apresentam verificação. O que é uma verificação? Verificação é uma calibração simplificada que visa testar se um instrumento de medição ou medida materializada está em conformidade com uma dada especificação. Então, isso que é a diferença entre verificação e calibração. Podemos dizer que a verificação é uma calibração rápida. Tá? Então, verificar, legal, peraí. Então, bomba de combustível, balança de supermercado, taxímetro, isso tudo aí você faz uma verificação. Por exemplo, você quer ver se verificar uma bomba de gasolina? Fácil. Você pega um galão de 5 litros. Não é o galão da massa, não. Que esse aí não pode ver uma vergonha que passa. Não é o galão da massa, não. O galão da massa é ver vergonha e vai passar mesmo. Mas por exemplo, você tem um galão lá de 5 litros. Você vai no seu posto de gasolina e fala com o cara, bota 5 litros aqui para mim. Aí ele vai encher lá para você. Se ele colocar 5 litros, porque seu galão é a sua referência. Tem 5 litros. Por exemplo, uma PET 2 litros tem 2 litros lá dentro. Aí você verifica se realmente a bomba está colocando 5 litros no recipiente. Ajuste. Operação corretiva destinada a fazer com que um instrumento de medição tenha desempenho compatível ao seu uso. Então, o ajuste é, após a calibração, você ajusta ele. Tá? Exemplos: ajuste de um manômetro, ajuste de amplificação de medidor de força. Regulagem. A regulagem é um ajuste pegado somente nos recursos disponíveis no sistema de medição, normalmente efetuados pelo usuário. Zerar. Então, nós temos esses dados aí. Pessoal, mas por que você está falando em regulagem, ajuste, verificação? Por quê? Porque são termos metrológicos que a gente usa, cada um tem a sua especificidade, a sua peculiaridade. Tá? E na metrologia, cada termo desse aqui terá seu nome,
especificado, né? Para não ter problema. Aí nós temos dois tipos de calibração. Nós temos a calibração direta e a calibração indireta, tá? Nós temos a calibração direta e a calibração indireta. Então, aí, pessoal, o que ocorre aqui? Bom, pessoal, são 8h19. Vamos dar um tempo aí de 10 minutos aí, 8h30 a gente volta. Aí a gente continua aqui na calibração direta e indireta. 10 minutinhos aí. Beleza, professor.
Bom, galera, então, continuando a aula aí, a gente vai partir aí para 2 tipos de calibração. A direta e indireta, tá? Então, aqui nós temos, então, uma calibração aonde que eu mostro para vocês o seguinte, eu tenho uma massa padrão, essa massa padrão você compra, tá? E você sabe que ela já vem, isso aqui é a massa padrão, então aqui, ó, ela já vem certinha, 100 mais ou menos 0,002, então é milesimal. Aí você coloca essa massa padrão na sua balança, ela marca 102,40. Opa! Tá errado. Tá errado. Então, quando a fiscalização vai lá na sua casa, ó, no seu supermercado, ele tem uma referência. A referência isso aqui é uma calibração direta, né? Isso aqui exibe uma calibração direta. A referência dele está aqui, ó, tá clara. Isso aqui não tem como contestar. E esse peso, de vez em quando, ele manda calibrar também. Porque com o passar do tempo, esse peso aí pode perder massa. Entendeu? Então, aqui nós temos um exemplo de uma calibração direta, tá? Então, o que foi feito aí nessa calibração direta aí? O que foi feito? Ah, vou calibrar a balança. Peguei um peso padrão lá. Coloquei, deu 102. Opa, tá errado. É uma calibração direta. Eu sei que a minha massa tem 100. Agora, aqui um outro tipo de calibração, né? Eu vou calibrar aqui, ó. Então, lá, referência, tá aqui, eu coloco o bloco padrão de referência, né? E aqui eu vou colocar o outro bloco. Olha lá, tá vendo? Ou seja, é uma calibração direta também. Estou comparando. Então, a calibração direta, o que ela faz num processo de calibração direta? O que é feito? Tá? O que é feito aí na calibração direta? Você tem um sistema de medição a calibrar, né? E você compara com o padrão, com o valor verdadeiro convencional. Você tem uma comparação. Por exemplo, como é que você vai calibrar o velocímetro de um automóvel, né? Você calibra assim, ó. Um automóvel marca 80 km por hora, mas o verdadeiro é 78,5. Isso aqui, gente, é gostoso demais você fazer. Toda vez que você passa naqueles radares, marca assim, 50 km, velocidade 60 km, ver quanto que o seu velocímetro está dando e quanto que está aparecendo no radar lá. É outra forma de você estar calibrando. Só que outra forma também de você... Ah, isso aqui é legal. Quando você está viajando, você coloca no Maps. Lá nesses aplicativos, né? Você pode ver que há uma... Não é só viajando, não. Aqui também dá. Tem uma diferença entre a velocidade apresentada no aplicativo e a velocidade do seu velocímetro. Geralmente não bate. Há uma diferença grande. De grande, sim, né? Igual está aqui, ó, de 80 para 78,5. Mas isso aí é o sistema de medição que está sendo usado. Então, num carro, quando você bate lá 120 km, 110, você não está naquela velocidade, não. Você está abaixo daquilo ali. Então, já aqui é uma calibração indireta, né? Então, na calibração indireta, você tem um gerador da grandeza, um sistema de medição a calibrar, né? E o sistema de medição padrão. E aí você faz a comparação. Então, isso aí que é calibração direta e calibração indireta. Agora, só um negócio. Para nós,
não faz diferença aqui. Agora, aí é que eu entro naquela seara. O que você está medindo? Se você começar a medir aqui carro de Fórmula 1, isso aqui vai uma diferença danada. Então, tem que estar certinho, calibradinho, para não ter problema. Né? Para não ter problema. Beleza. Então, tá aí. O que é uma calibração direta e uma calibração indireta. E rastreabilidade, gente, é isso aqui, ó. É a propriedade do resultado de uma medição, de um valor de um padrão, está relacionada a referências estabelecidas, geralmente padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparação, todas tendo certezas estabelecidas. Então, a rastreabilidade, né, você tem os padrões de trabalho de laboratório de chão de fábrica, padrões de referência dos ensaios, padrões de referência de laboratório de calibração, padrões nacionais e padrões internacionais. Ou seja, quando a gente fala em rastreabilidade, é que tem que ter lastro, né? É que tem que ter assim, ó, você está fazendo isso, mas você está baseado em quê? Então, você está no chão de fábrica, então você está no chão de fábrica, ô Marcos. Então você vem aqui, ó. Você usa um instrumento que está no chão de fábrica. Você manda esse instrumento para calibrar. Nesse laboratório, você tem padrões de referência de laboratórios de ensaio. Depois, quem calibra esses instrumentos é quem está aqui em cima. Porque se você observar, aqui, ó, padrões de trabalho de laboratório de chão de fábrica. Com o instrumento que sai daqui, é que você vai trabalhar aqui. Mas quem calibra esse cara? Esse cara usa padrões de referência de laboratórios de calibração. Esse cara usa laboratórios que estão num nível acima dele. E esse cara aqui usa padrões que estão acima desse, nacionais, e aqui usa os padrões internacionais. E com isso você monta todo um sistema de calibração. Você monta, então, a referência, né, da sua calibração. Ou seja, você impõe o critério de rastreabilidade. Sistema metrológico brasileiro, ele é composto do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade. Você tem o órgão normativo, que é Metrologia, Normalização e Qualidade, e o executivo, que é o INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, o que nós temos aqui é basicamente o seguinte: você tem um INMETRO, esse INMETRO vai se dividir em metrologia científica, industrial e legal. A científica trata dos padrões de medições internacionais. A industrial trata da aplicação da metrologia no controle de processos produtivos. E a legal trata da proteção ao consumidor em relação à unidade medida. Então, só que aí a gente tem que enxergar que o INMETRO, ele é um órgão executivo. Porque é como se fosse o seguinte, cara. Esse cara está em Brasília. Esse cara está no seu estado. E esse cara é que vai fiscalizar tudo que está ocorrendo lá. De um jeito mais didático. Tá? Aí você tem as subdivisões do INMETRO, né? Aí dentro do INMETRO você tem todas essas divisões aqui, com os respectivos instrumentos que eles calibram. Então, você tem a metrologia mecânica, a elétrica, a acústica e vibrações, a óptica, a térmica, a química ambiental, tempo e frequência vinculados ao Observatório Nacional e Laboratório de Metrologia de Radiações Ionizantes. Então, vamos lá. Mecânica.
Metrologia mecânica, cara, é muito importante, tá? Porque ela avalia os instrumentos de medição de pressão, ela avalia os meios de medição de temperatura, de vazão, tá? Ela avalia, por exemplo, o taxímetro, ela que vai avaliar isso tudo aqui, tá? Metrologia elétrica, só para vocês terem uma ideia de uso, por exemplo, você coloca um padrão na sua casa, quem vê se está certo é baseado na metrologia elétrica. Metrologia de vibrações, pessoal, é só você ter uma ideia, por exemplo, você tem um teatro, você tem aquela acústica, quando você vai fazer a acústica de um teatro, a norma, né, aquela norma é ditada por essa metrologia aí, tá? A óptica nem precisa falar, né? Que é o padrão de lente que deve ser usado, como é que deve ser feito, tá? A térmica tem a ver com conforto térmico, tem a ver com, por exemplo, qual que é a incidência térmica que um trabalhador pode receber. Então, quando esses caras vão na sua empresa, eles vão com os equipamentos calibrados, né? E esses equipamentos conseguem medir todas essas grandezas aqui. Então, se vai um fiscal lá na sua residência, na sua indústria, ele vai ver o que ele vai ser medido. Por exemplo, o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. Aquelas antenas da CEMIG, há um questionamento muito grande para quem mora debaixo dela. Né? Aquelas antenas de alta tensão, principalmente no bairro Vila Clores, lá na Rua das Gaivotas, Arara, tem aquelas antenas lá. Então, tem gente que fala que aquilo dá problema para a saúde, tem gente que não dá e tal. Enfim, né? Aquelas antenas treliçadas. Aqui em Contagem tem também, ali no Itaú, tem aquelas antenas de transmissão lá. Mas o que eu quero falar para vocês é basicamente o seguinte, cara, quem vai fazer a medição dessas radiações ionizantes que são liberadas pelos cabos de energia é essa metrologia. E em conjunto com o pessoal da área biológica, faça uma análise para falar se aquela radiação ionizante causa dano ou não. Eu não vou entrar nessa seara, não, porque eu já vi gente falando que causa problema e já vi gente falando que causa problema também. E as duas pessoas que eu vi, foi até interessante, mas foi desse tipo de antena de transmissão e antena de celular. E as pessoas estavam se baseando em normas, uma estava se baseando em norma americana e a outra se baseando em norma nacional. Então, estava dando uma divergência danada, né? Mas, enfim, a antena continua lá. Vamos seguir. Então, isso aqui, ó, é o seu Inmetro. Olha que bonitão que ele é. Bacana para danar, né? Aí nós temos aqui a Rede Brasileira de Calibração. Ela é composta, né, de cerca de 205 laboratórios, né? E esses vão ter esse selo aqui, ó, Rede Brasileira de Calibração, RBC. Então, você tem um laboratório que é RBC, que ele usa os padrões que o Inmetro usa, e você tem outro laboratório que usa padrões rastreáveis RBC para fazer a calibração do seu instrumento. Então, ó, laboratórios acreditados e coordenados pelo Inmetro para, em seu nome, efetuar a certificação de conformidade, isto é, verificar a condição de um produto, atender os requisitos de uma norma, especificação, regulamento técnico nacional e internacional. Esse é um laboratório RBC. Agora, você tem laboratórios que usam padrões internacionais, usam padrões rastreáveis RBC. O que a Rede Nacional de Metrologia Legal faz? Órgãos que têm por principal atribuição efetuar verificações periódicas nos meios de medição abrangidos pela metrologia legal e nos produtos
pré-medidos. Então, tá bom. Aí, aqui, pessoal, eu só vou... Aqui, deixa eu mostrar aqui uma situação para vocês. No livro de vocês, nós estamos no capítulo... Deixa eu ver... Está bem tranquilo aqui, tá? Nós estamos no capítulo 3.1, na 117. Então, a aula de hoje, nós falamos de calibração e rastreabilidade. Então, aqui agora... A gente conversou sobre tudo isso aqui. Tá? A gente conversou sobre essas questões impostas aqui, né? O que um certificado de calibração deve conter, nós falamos também, falando da calibração direta e da calibração indireta, hierarquia no sistema metrológico de calibração, falamos disso aqui também, e é isso aí. Dúvidas, pessoal? Aí, na próxima aula, a escolha de sistema de medição e ponderação de critérios. Na próxima aula, a gente vai falar disso aqui, ó, tá? A gente vai dar sequência no capítulo 3.2. Alguém quer alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tá bom? Ô, professor. Oi. O AVA lá para ser entregue dia 20 agora, né? Ou dia 21? Dia 21. Não, então, é no dia... Como é que eu coloquei lá? Dia 20, né? Dia 20, né? Deixa eu ver, peraí. Ah, não, peraí. Peraí. Eu não lembro. Peraí, deixa eu achar um... Foi dia 20 ou 21 que eu marquei com vocês, hein? Deixa eu ver aqui. É 21. Oi. Ô, Carlos, é dia 21, cara. Entendeu? Lembrando beleza, que quarta-feira... Ó, semana que vem vocês não vão ter aula, tá? Porque tem palestra, esses negócios, vai ser uma semana acadêmica aí para vocês. E dia 21 é quarta-feira, é feriado. Então, eu vou abrir o AVA e vou verificar quem fez, né? Então, aproveita esse tempo aí, faça o AVA, tá? Aí eu vou verificar quem está em dia aí com esse AVA aí até a unidade 3.2. Beleza? Beleza, professor. Mas, professor... Oi. Eu e os colegas meus, a gente estava fazendo o AVA e tá dando meio que um problema. Eu cheguei até mais tarde na aula, deu um problema aqui em casa. Tem algumas partes que não tá ficando com a bolinha azul, tá ficando a bolinha vermelha lá. Como se não tivesse feito. A gente fez o exercício, mas tá com a bolinha vermelha, não com a azul. Não, eu sei. Olha só, isso aí é até um problema que o pessoal no início da aula relatou. E o que está acontecendo? Eu estou enxergando vocês fazendo. Para mim, tá marcado lá certinho. Tá entendendo? Agora, esse problema da bolinha ficar azul lá, eu creio que é um problema de sistema, cara. Entendeu? Eu vou questionar isso com o Ricardo, mas isso daí é problema de sistema. Entendeu? Eu não tenho como interferir nisso. O que eu olho é se o aluno vai estar fazendo ou não. E aí, eu vou olhar isso aqui, ó. E para mim, cara, parece que vocês estão fazendo.
Agora vamos aguardar lá. Eu até falei com o pessoal no início da aula que pode ser que a unidade não está toda liberada, entendeu? Pode até ser isso aí. Mas só vou te mostrar. Você está enxergando minha tela aí? Sim. Aqui, ó. O que eu vou ver aqui, ó, é o seguinte, eu venho aqui né, andamento do curso, aí eu pego o cara aqui, tá vendo aqui? Aparece que tá ticado aqui, ó, tá azul. Ou Sim. seja, significa que o cara tá fazendo, entendeu? Que o aluno tá fazendo. Aí eu venho aqui, ó, até a unidade que eu vou olhar aqui, que é a 3.2, vou ver como é que tá o andamento do curso aqui. É isso aí. Entendeu? Agora, por que não está ficando azul para vocês, cara? Eu não sei te informar. Deve ser problema de sistema. Vamos aguardar. Ah, tá. Isso também vale para a resistência dos materiais ou só para a metrologia? Não, também. Eu falei para os dois. Você faz resistência dos materiais? Oi? Alô? Você está mutado aí. Com quem que eu estava conversando? Você Sim, mutou sim. aí, velho. Eu faço. Não, então, para resistência materiais também. Eu vou olhar em todas as matérias. Metrologia, resistência materiais, máquinas de fluxo e motores. Entendeu? Ah, tá. Beleza, era isso mesmo que eu queria saber. Beleza. Pessoal, então assim, ó, a unidade 3.1 é isso aí. Eu não vou nem entrar na 3.2, não, porque a gente está tranquilo e ela também é muito teórica. Senão a aula não rende legal, não. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação? Aproveita esse tempo aí, coloca esse AVE em dia aí para nós, fazendo favor. Beleza, professor. Valeu, Isso. obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. O senhor também, professor. Boa noite. Alô.